Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em que horário você estiver vendo esse vídeo, eu espero que você esteja tendo um bom dia. Bom, meu nome é Vitor Guilherme Alves, como vocês podem ter percebido, nós estamos aqui na aula 6, aula entre muitas aspas, porque o que nós vamos ver hoje é mais uma coisa expositiva, né? E basicamente, como João Pedro disse no começo da aula 1, todo o intuito desses vídeos foi justamente ter chegado mais para essa parte mesmo, dessa aplicação industrial. E qual que é o nosso intuito? Nosso intuito é mostrar para vocês como que nós podemos executar certas tarefas com Assembly, dar um propósito para ele e talvez solidificar alguns conceitos, dar alguma ideia de como pensar nos seus problemas. Lembrando que nós não vamos estar entrando a fundo no código, senão essa aula que teria 1 hora com certeza, ou meia hora, e por aí vai. Nós estamos usando aqui uma máquina virtual, como vocês podem ver, justamente porque fica mais fácil de executar o Assembly na ASME x86 e 64. Então, vamos entrar aqui nas atividades, vou mostrar para vocês do que se trata essa aplicação industrial, que o João Pedro falou, e basicamente nós vamos fazer um administrador de gado. Como eu havia dito, o intuito aqui é justamente exemplificar a estrutura, todo o raciocínio que você precisa para montar um problema. Nesse caso aqui, o administrador de gado é basicamente você pegar o registro de um gado, o registro de uma vaca, e guardar ele para consulta e etc. Isso é muito usado para organizar justamente quantas vacas você tem, se essas vacas elas estão doentes ou não, etc. Nesse caso aqui vai ser um modelo bem simplificado disso, ele vai servir só para a gente entender essa estrutura do Assembly, e eu espero que vocês gostem ou que isso ajude vocês de alguma maneira. E lembrando que tudo aqui vai se basear na manipulação de arquivo, então nós vamos criar arquivos, vamos modificar esse arquivo, vamos inserir elementos, excluir elementos, vamos buscar elementos, tá? Essas vão ser as 3 operações que nós vamos estar vendo aqui. Eu queria chamar a atenção primeiramente para a estrutura do código, Ela sempre é muito padrão, assim mesmo. Algumas pessoas, por exemplo, colocam as constantes que eu coloquei no início do arquivo, algumas pessoas colocam aqui no .bss, alguns colocam aqui no data, mas enfim, essa parte aqui das constantes, você pode colocar elas onde você quiser, mas eu prefiro colocá-las aqui em cima porque aí a gente já consegue marcar elas. Então, mas voltando às estruturas. Percebam que no código aqui, já de começo a gente tem a section BSS, que vai guardar as nossas entradas. Então percebam aqui que a gente tem a entrada dos dados, dos buffers que nós temos aqui. Então os dados eles vão guardar todos os nossos registros que estão em algum arquivo por aí. O nosso dado ele vai guardar isso, tá? Não é bom, já vou avisando, tá? Não é bom que vocês façam isso. Geralmente os arquivos que estão na memória externa, eles são muito maiores do que os arquivos que estão na memória interna e nas memórias caches, por aí vai. Então não é bom porque esse assembly aqui, quando nós criamos esses buffers, nós estamos criando buffers na memória principal. Então tem um limite, tá? Essa prática aqui não é muito boa de se fazer, mas nós vamos estar usando aqui apenas para exemplificar mesmo, tá? Como isso aqui funciona e tudo mais. Bom, vamos continuar, Aqui nós temos a section data, que em vez de guardar o que aqui seria uma entrada, nós vamos estar guardando agora umas strings, outras constantes, basicamente tudo que se refere a dados aqui dentro. Percebam que nós vamos usar isso muito
para poder guardar certos prints, certas variáveis que nós queremos mostrar para o usuário, tá? Então, elas também têm outros propósitos aí que vocês podem tentar usar, mas nesse caso aqui nós vamos estar usando mais para esse propósito mesmo de guardar essas informações aqui para uso posterior. Depois nós temos aqui a estrutura do section text. Tudo que está aqui para baixo, eu digo tudo mesmo, essas infinitas linhas aqui, todas elas fazem parte do código. Logo depois dessa section text que vocês veem ali que tem um começo aqui, né? Tá aqui, ó, início do programa. Ele chama essa função call ver vazio e aí faz tudo que tem que ser feito. Bom, muito bem. Uma vez mostradas essas estruturas, eu queria comentar um pouco sobre o problema. A primeira coisa que vocês têm que pensar nesse problema é que a gente está lidando com arquivos. Então a gente precisa saber como os arquivos funcionam. Essas constantes aqui, elas são constantes que vão servir para a gente, para nos guiar na manipulação dos arquivos, tá? Então nós sempre vamos estar usando esses valores aqui para determinados métodos, né? Eu não vou, como eu disse, eu não posso entrar muito a fundo em como funciona essa manipulação aqui, justamente porque o intuito dessa aula é ser uma aula mais expositiva mesmo, tá? Então, eu recomendo a vocês fortemente que pesquisem um pouco sobre as chamadas de sistema para abrir e fechar arquivos, ou vocês podem abrir esse código aqui mesmo, ele é bem fácil de entender, assim, como essas coisas funcionam. Mas o que eu queria chamar a atenção é que elas estão aqui e nós vamos usar isso justamente para abrir arquivo, e esse é o primeiro pensamento que a gente tem que ter para estar resolvendo esse tipo de problema. Sempre que envolver uma memória externa, manipulação, né, de dados, nós vamos estar usando, né, essa manipulação de arquivos que o Assembly x86 nos oferece. Deve provavelmente haver algumas bibliotecas que ajudam nessa manipulação, tá? A Assembly possui certas bibliotecas que facilitam muitas coisas, como por exemplo interface gráfica e etc., que são muito interessantes. Então, muito bem, nós vamos abrir o arquivo e naquela função ver vazio, né, logo ali no início do programa, ele vai justamente servir para a gente como um criador de arquivo. Ele vai verificar, então, se o arquivo existe, ou seja, se a gente criou um banco, se a gente já tem um banco criado. Se tiver, você vai simplesmente abrir e ler o que tem lá dentro. Mas se não tiver, você vai precisar criar um arquivo. Então ele vai fazer toda essa manipulação. Se nós formos lá embaixo, vocês vão ver aqui que uma das primeiras funções aqui é o ver vazio. Aqui, ó, ver vazio. Então a gente abre ele apenas para leitura, lê ele, depois verifica se ele está vazio, fecha o arquivo, né, que é sempre importante fechar. Depois abre de novo agora com o método de criar, né? Se precisar criar, nós criamos, fechamos o programa. Isso daqui que vocês estão vendo tem mais a ver com o comportamento do código mesmo, tá? Isso daqui é especificamente desse código e como ele está funcionando. E beleza, isso daqui é para o caso que ele precisa criar o arquivo, né? Toda essa parte aqui. E toda essa parte aqui é quando ele não precisa criar o arquivo, que vai ser um método utilizado mesmo para quando ele já criou, né? Onde a gente vai estar guardando o tamanho de registros, né? Dessa lista aqui de registros. Então, se a gente tiver 70 vacas registradas, esse R8 aqui vai estar guardando 70, né, no seu valor desse registrador. E R10, em todo o nosso código, vai estar guardando o começo do próximo que deve ser inserido. Então, se o próximo que tem que ser inserido está na posição tal, está no endereço tal, nós vamos guardar aqui dentro desse R10. Sempre, tá? Sempre, 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 sempre guardando o tamanho da lista em R8. Então, esses dois registradores estão reservados para esses propósitos, nesse caso em específico. Fazer um comentário breve, né, antes da gente prosseguir. Essas duas funções aqui, ou melhor, essas três funções
essas 4 funções, elas vão servir como manipulações posteriores, tá? Aqui, por exemplo, são manipulações essenciais, no caso, né? Subrrotinas essenciais que a gente está considerando, que é de transformar um número de string para inteiro. Depois nós vamos precisar comparar duas strings sobre uma determinada condição aqui de final, né? E aqui de imprimir strings de sejam lá quaisquer tamanhos, também com uma condição final, e de imprimir strings só que agora com uma outra condição final, né? Nós vamos estar usando esses métodos daqui que são subrrotinas fundamentais que vão ser chamadas mais lá para cima, tá? Ok, a outra coisa que nós temos que pensar, né? Uma vez que o nosso arquivo está criado, ele está setado bonitinho do jeito que a gente quer, agora a gente precisa primeiro criar um método de registrar, né? Como que a gente registra essas coisas? E aqui nós vamos ter alguns métodos que vão nos ajudar. O primeiro deles é o escreve, ele é uma subrrotina geral, tá? Esse escreve, o que ele vai fazer? Ele vai abrir apenas para escrita, vai escrever o que ele tem que escrever, né? Que no caso aqui vai estar naquele buffer de dados, que é onde vão estar todos os nossos dados e é onde a gente vai manipular eles. Vai escrever, vai fechar. É simplesmente isso que essa função vai estar fazendo. Depois disso, aqui nós vamos estar então registrando, e aí vocês percebam que a função registrar ela vai passar por cada uma dos atributos, né, desse gado, dessa vaca, e vai sair perguntando qual que é o ID dele, qual é o nome dele, qual é a raça dele. Aqui nós fazemos bastante comparações, porque, por exemplo, gênero, que no caso aqui seria sexo, né? Daquele gado, daquela vaca. Se for macho ou fêmea, né? Se for, como tem só tem essas duas opções, nós então vamos colocar em loop, né? Para que ele não escreva qualquer coisa aqui, tá? Isso vai servir para todas as coisas, por exemplo, propósito, se é gado de corte, se é gado dual, se é gado leiteiro, se é gado para reprodução, etc. Nós vamos estar tratando aqui nesse propósito. E aí cabe aquele negócio, né? Ele só tem essas 4 opções e ele vai ter que girar em torno dessas 4 opções, né? Se ele errar esse registro, ele tem que voltar para tentar de novo para realmente escrever uma coisa certa. Ela tem um propósito, ela tem registro de pai e mãe, né? Aqui no caso guardando os IDs deles, porque não basta saber o nome, né? 2 vacas podem ter o mesmo nome, né? Então nós não vamos estar nos importando muito com nomes aqui, né? Nós vamos estar ligando essa vaca e o seu parentesco com IDs, porque aí a pessoa pode só buscar depois, né? Vocês vão ver que a gente vai criar uma função aqui que busca pelo ID e vai printar direitinho para a gente todas as informações daquele gado. Aqui no caso é sobre a quantidade de leite, né? Onde a gente tem que ver leite produzido por dia, né? É uma característica das vacas fêmeas. Então nós temos que permitir que esse dado aqui seja apenas requisitado quando for uma fêmea, tá? Muito bem, aí tem toda essa manipulação aqui, ela vai servir para a gente atualizar onde o próximo tem que ser inserido, atualizar todos os registradores de dados, né? No caso aqui é adicionar mais um, né? Então a gente está adicionando mais um elemento àquela lista, então a gente tem que aumentar o valor dela. Depois a gente tem que atualizar no buffer de dados esse tamanho, já que ele está sendo armazenado de forma específica. Lembra daquela parte lá que eu falei que era específica? Então aqui nós vamos estar atualizando também de forma específica. E depois a gente só pega tudo isso e escreve, né? Já que nós estamos sempre manipulando o buffer de dados, tá? E que fique bem claro, nós só estamos manipulando o buffer de dados. Muito bem, uma vez que a gente tem um registrador e a gente consegue registrar quantas vacas a gente quiser, nós temos que partir para outro ponto que é a exclusão. Ela é bem importante, tá?
Por cima, o que essa exclusão vai fazer? Nós vamos achar, né? Nós vamos excluir por ID, né? Já que ID é um identificador único. Nós temos que achar o ID onde está a vaca que a gente quer excluir. Uma vez achado, nós vamos percorrer ela e em todo o seu tamanho, né? E nós vamos tornando elas nulas, né? Mas perceba que isso daqui é um loop porque a gente vai estar meio que fazendo uma manipulação de buffer que a gente vai estar puxando os vizinhos da frente, né? E cada um deles vai estar puxando eles mesmos, e eles vão fazer isso infinitamente até você chegar no final da lista, né? Quando você vê que o próximo não tem nada, aí você para de puxar esses valores, tá? Ele funciona dessa forma porque para o problema o buffer quando a gente exclui, né? Por exemplo, se tem um registro de vaca aqui, um outro aqui e um outro aqui, e a gente excluiu do meio, a gente não pode deixar vazio ali no meio, né? A gente tem que puxar todos os registros que estavam na frente dele para cá. E é justamente isso que essa função excluir vai estar fazendo, tá? É só para vocês conseguirem pelo menos visualizar o que vai estar sendo feito nesse código. Depois de pensar no exclui, a gente tem que pensar nas buscas, né? Que são as últimas coisas que faltam aqui. E as buscas, elas vão ser bem interessantes. Por exemplo, aqui na busca ID, a gente vai fazer a mesma busca por ID, né, que a gente fez lá no exclui, a gente vai estar fazendo aqui. Porém, no final, em vez de excluir, nós vamos estar mostrando. Né? Então, nós vamos estar chamando lá as nossas subrotinas prints e prints específicos aqui, né? E nós vamos estar utilizando as mensagens que a gente fez lá em cima, né? Todas essas mensagens aqui, todas essas strings criadas vão estar sendo chamadas ali para embelezar o programa, deixar ele um pouco mais comunicativo com o usuário e tudo mais. Aqui não tem muito o que falar, tá? O print ele vai ter apenas algumas especificações aqui, tipo, se ele é macho e não produz leite, por que você vai mostrar um dado que não existe, né? Não tem porquê. Então você simplesmente vai ignorar isso daqui e vai pular. Então nós vamos estar fazendo manipulações dessas. Por exemplo, se você não tem registro da mãe nem do pai, que é uma possibilidade, tá? Não tem por que você mostrar o ID de uma mãe e de um pai que não foi registrado. Então nós fazemos essas manipulações aqui dentro da busca ID. E depois nós temos o listar, que é a mesma coisa que a busca ID, porém nós vamos fazer isso para todos os elementos. Então a nossa forma de percorrer esses dados ela vai ser em loop e nós vamos percorrer através do tamanho dessa lista. Tá? Aqui, ó, por exemplo, R9 vai estar o tamanho da nossa lista. E a gente vai estar percorrendo até que a gente tenha percorrido todos os elementos e tenha feito todos os prints. Esses prints aqui são muito parecidos com os prints da busca, tá? Tem apenas algumas mudanças aqui de manipulação, de registradores, de jumps e tudo mais, mas o conceito é o mesmo. E então, por fim, quando a gente tem tudo isso pronto, a gente vai lá e agora no nosso programa principal, né, depois que a gente criou o arquivo, viu se ele estava vazio, leu ele, colocou no buffer, a gente vai iniciar então o loop do programa, que basicamente vai pedir para ele, você quer registrar, você quer excluir, você quer buscar um dado, você quer listar os dados ou você quer sair do programa, né? É isso que a gente vai estar fazendo aqui. Aqui são a escolha que ele faz e aqui cada uma delas, né? 1, 2, 3, 4, 5 escolhas para ele fazer. E percebam que aqui também tem 5 escolhas. Ó. A gente definiu aqui esse gráfico aí que vai aparecer para o usuário para ele saber qual é o número que ele tem que escolher para registrar, para excluir, para buscar, etc. Aqui são pequenos jumpers, né? Jumpers que vão estar pulando, se for para fazer registro, então ele vai chamar a nossa função registrar, depois vai voltar para o loop do programa uma vez que ele tenha registrado. Para excluir a mesma coisa, para listar a mesma coisa, para buscar a mesma coisa, só o final, né, que se ele clicou para sair, então ele tem que sair e nós chamamos a chamada de sistema de finalização de programa.
Muito bem, é mais ou menos assim que esse código vai funcionar. Eu espero que vocês tenham entendido assim ele por partes mesmo, porque ele está bem dividido em blocos. Como eu disse, ele não é um programa complexo de se entender, tá? Mas se você está tendo o primeiro contato com o Assembly, muito provavelmente algumas coisas que vão te confundir, principalmente por conta da minha desorganização, tá? Aqui nesse código, eu devo confessar que eu não sou uma pessoa muito organizada com códigos, apesar de ter tentado bastante. Espero que vocês entendam, tá? E vamos botar esse negócio para rodar, né? Para dar um exemplo prático para vocês. Eu vou abrir aqui o terminal e nós vamos rodar isso, né? Então aqui, ó. Primeiro eu vou entrar na pasta onde ele está, a gente colocou ele na pasta de downloads, porque ele estava sozinho. Espera que eu errei. Ih, gente, não está indo. Download, cd, downloads, e foi. Não sei o que eu estava escrevendo. Ah, downloads, gente. Infelizmente é a vida, né? Às vezes a gente comete erros mesmo. Tá, para rodar então a gente coloca no prompt de comando isso daqui com o nome do nosso arquivo. Coloca, ele vai gerar para a gente um arquivo compilado, objeto, né? E nós vamos então fazer o link com ele. Depois que de compilado nós linkamos ele a partir desse comando. Então vamos executar ele. Agora percebam que quando eu executar ele, ele vai criar um arquivo, porque justamente lá naquela parte de código nós dissemos para ele que se ele não criar, se não tivesse um arquivo criado, nós devíamos criar. Então, criou, tá vendo? Registros. Aqui, se nós entrarmos, ele é um registro vazio, ó, exatamente no formato que a gente queria, tá? Tudo isso daqui são nulos, tá? São coisas nulas, então imagina como se não tivesse nada aqui. Só isso daqui que vai guardar o tamanho da nossa lista, tá? Isso daqui é aquela especificação lá que eu falei que é específico desse programa e tudo mais. É porque nós estamos guardando no arquivo o tamanho, a quantidade de registros que estão guardados dentro dele. Nesse caso aqui, eu separei para ele guardar apenas 2 registros, tá? No caso, em tamanho. Muito bem, vamos voltar para cá. Então, a gente executou ele. Percebam que agora, escolha uma das opções. Vamos registrar uma vaca. Então, vou chamar de 1, 2, 3, 4, 5, o ID dela. Vamos dizer que o nome dela é Gertrudes, da raça Pilgrim, sei lá, gente, eu não conheço raça de vaca, eu vou ficar devendo isso daí para vocês, tá? Vamos supor que ela é uma fêmea, que ela é uma vaca leiteira e que a sua mãe tem o ID 8737 e ela não tem ID do pai. Vamos dizer que ela produz, né, uma quantidade de leite de, sei lá, 67 litros por dia, por exemplo. Tá. Então, tecnicamente já foi feito nos registros. Se eu vim aqui abrir, vamos ver. Espera aí que esse aqui é o antigo. Vamos abrir aqui. Ó, foi gravada. Só para falar, essa formatação aqui ela é em hexadecimal mesmo, tá? Mas, como esse arquivo não era para ser aberto, tá? Por nós, usuários, não é para ser aberto, ele dá esses pequenos bugs visuais aqui, né? De que parte deles está em hexadecimal, outra parte está meio que traduzida, entre aspas, né? Mas isso acontece mesmo, tá? Não tem problema, tá? O programa está funcionando normalmente, tanto que aqui está o registro da raça dele, depois aqui do sexo dele e aqui do propósito dele e tudo mais, tá? Só que está em linguagem hexadecimal que nós, meros humanos, não entendemos. Vamos tentar buscar então esse daí que nós criamos, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, ele achou, tá vendo? Informações da vaca, Gertrudes, Bill Fêmea, leiteira.
outro dia. Vamos tentar criar um macho. Vamos dizer que a mãe dela é isso daqui, só para não passar em branco, né? Esse problema do registrador, né? Vamos dizer que então que ela tem ID. O nome vai ser Noberto, lá, raça, deixa eu ver, Larin, inventando aqui mesmo. Olha só, vamos escrever um erro aqui, ó, em que ele vai pedir para você mexer de novo até aceitar. A mesma coisa com propósito, ó. Vocês podem ver que o macho tem menos opções que a da fêmea, porque a fêmea ela pode servir para leitaria, né? Para ser leiteira. No caso o dual, ele supõe também que você vai ser leiteira e tudo mais, então não pode ser registrado com esse propósito o macho. Vamos supor que o macho ele foi feito para corte, que ele não tem mãe, não tem pai. Registrados. E nós vamos listar então essas vacas. Aqui, ó, todas as listadinhas bonitinhas, ó. O Noberto não possui mãe registrada, não possui pai registrado, seu propósito é de corte, sexo macho, raça larim, nome Noberto, ID. Aqui nós temos a diferença, né, da fêmea, que ela diz que o leite foi produzido e ela tem como propósito leiteira como uma forma possível. Né? E se nós saímos do programa, é só digitar 5 e pronto, nós saímos. Bom, então foi isso, gente. A aula ficou bem longa e foi extremamente expositiva. Eu espero que vocês tenham entendido pelo menos a lógica de como o programa está funcionando. Eu espero também que vocês possam ir lá, dar uma olhada no código, ver se vocês conseguem entender, reproduzir esse código daqui. Enfim, espero que esse curso tenha ajudado vocês e principalmente que tudo ocorra bem aí com seus objetivos e tudo mais, seja lá o motivo que vocês estejam aprendendo na Assembly, seja pela faculdade, seja por vocês mesmos. Eu espero que dê tudo certo. Muito obrigado por vocês terem visto os vídeos até aqui e é isso. Tchau, tchau.